A explanação da noite, ela tem por base o Evangelho segundo o Espiritismo, que é do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E a gente inicia com uma pergunta: é possível amar a Deus sem amar ao próximo? Nós vamos nos reportar, vamos voltar um pouquinho, lá para o capítulo 11 do Evangelho mesmo, o capítulo 11 do Evangelho mesmo, no item 8, que nos diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A gente, lendo esse pedacinho, essa parte do Evangelho, nós notamos que é um processo. O amor, ele é processo. Nós fomos criados simples e ignorantes. Isso aí todos nós espíritas estudamos e sabemos a respeito disso. Essa simplicidade e ignorância, a gente passa pelos vários reinos, né? Mineral, vegetal, animal, hominal. São os reinos. E a gente vai evoluindo. Quando a gente chega aqui na fase hominal, que é na fase do ser humano, lá no começo das nossas reencarnações, nós somos ainda como selvagens, da idade das pedras, vamos assim dizer. Nós passamos por aquele período, né, o período da pré-história, depois a gente passa vamos dizer assim, é uma coisa que é criada pela cultura ocidental, né? Dividir em eras, né? Antiguidade, pré-história, etc. E a gente vai passando e vai evoluindo. No decorrer dessa evolução, através das reencarnações, a gente vai aprendendo escolher o que é certo e agir no que é certo. Lá nas cavernas, quando a gente começa a caminhar, e a gente ainda não tem noção muito das coisas, porque é mais animalizado. A partir do momento que nós temos a condição de escolher o caminho a seguir, e nós nos dirigimos na forma das nossas escolhas, aí começam as consequências. A partir do momento que nós temos a consciência do que nós vamos escolher. A consciência, sim, é o desejo de escolher, não a consciência, vamos dizer, cósmica, que isso aí é bem mais para frente. É a vontade de escolher determinados caminhos. E a gente tem já um discernimento, né? É uma coisa assim, né? Do bem e do mal. E a gente vai caminhando. E essas escolhas que nós fazemos no decorrer dessas reencarnações, a gente se equivoca muito. Muitos erros, muitas ignomínias, né, nós praticamos, muitas coisas que podem ferir o nosso próximo e também ferir a nós mesmos, nos colocarmos como, vamos dizer assim, agressores e somos agredidos. É uma coisa que vai acontecendo. Só que, para todos os atos que nós praticamos, nós temos uma consequência para esse determinado ato. Se esse ato é equivocado, se nós lesamos, se nós ferimos, consequentemente, existe aquela lei que é da ação e reação e da causa e efeito. Mas a causa e efeito também pode ser para o bem. Só que nós estamos dizendo agora de uma fase em que nós plantamos equivocadamente muitas tristezas, muito sofrimento e muita dor. Então, nesse período que a gente planta e vai plantando porque nós escolhemos plantar, vem a consequência. A consequência é a dor. É o método pedagógico de Deus que vai nos ensinando, através da dor, os caminhos a serem seguidos. Precisaria ser a dor? Não.
A lei do amor. O amor. A aplicação do amor. Nós não necessitaríamos passar pela dor, pelo sofrimento, se aplicássemos essencialmente o amor. Só que lá no ponto mais para frente, quando estivermos um pouco mais evoluído, mesmo que nós não apliquemos só a lei do amor, só o bem tudo, automaticamente nós vamos sofrer o quê? A ingratidão, nós vamos sofrer a agressão. Olha Jesus, olha como Jesus foi tratado, né? Como nós o tratamos. E ele nos perdoou lá na cruz, naquele momento final. O Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque ele é o amor incondicional, que sabe que todos nós, esses irmãos, irmãos deles, de Jesus, somos seus irmãos. Esses irmãos que nós estamos nesta fase agora de evolução, nós erramos. E eu nessa parte eu discordo de Jesus, porque eu creio sinceramente que sabiam o que faziam, né? Mas não sabiam o que colheriam, né? Eu acho que, mas ele é vamos dizer, o suprassumo, né? É um Cristo. Então quem sou eu para... Mas nesse caso, vem a colheita. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E através desse processo nós vamos amadurecendo, o espírito vai amadurecendo, saindo daquela consciência do sono, dos sonhos, né? E vamos acordando para a realidade da vida. A partir do momento que nós começamos a acordar para a realidade da vida e começamos a ver que as consequências dos nossos atos é o sofrimento, é a dor, e que nós começamos a ter a consciência de que nós somos os herdeiros dos nossos próprios atos, a gente começa a mudar a chave, vamos assim dizer. Como mudar a chave? Ora, eu tenho sofrido tanto, e se eu hoje, como espírita, eu tenho consciência de que eu sou o herdeiro dos meus próprios atos, que eu estou colhendo a minha própria sementeira. Se eu sei disso, por que eu não vou trabalhar então plantando o bem na minha vida? Tratando bem as pessoas que estão comigo, porque normalmente essas pessoas que estão no nosso núcleo familiar, ou no nosso núcleo social, ou no nosso núcleo de convivência mais próxima, esse núcleo dessas pessoas são mais próximas, são as que nós temos maiores compromissos. E a gente vai aprendendo que essas pessoas não são nossas inimigas. Não. A gente sabe que Deus, na sua soberana sabedoria, o que ele faz? Ele vai trazendo os desafetos para perto, para que se criem afetos. Mas não é por isso que nós temos que entender que nós estamos vivendo com inimigos. De forma nenhuma. Nós estamos vivendo com as pessoas certas, no momento certo da nossa vida, e estão junto conosco como nossos professores. E para que possamos amar, exercitar o amor. Então, quando nós vamos nos conscientizando disso, e nós vamos tentando praticar esse amor ao próximo, que é mais próximo, que aqueles que estão bem próximo da gente, automaticamente nós vamos expandindo esse amor, de dentro para fora. Para os familiares, para a sociedade, pelos círculos que nós passamos, pela profissão, e aí a gente começa a expandir aquele amor interior, até chegar ao amor incondicional de Jesus. Aí nós podemos responder essa pergunta hoje: é possível amar a Deus sem amar ao próximo? Depende. Depende do patamar evolutivo em que a pessoa se encontra. Amar a Deus, muitas vezes, foi nos colocado de uma forma equivocada. Deus, se vemos no Velho Testamento, se vemos determinadas religiões, ele é um Deus que pune, é um Deus que é temido. As pessoas dizem: eu sou temente a Deus. É um Deus que te coloca contra as pessoas que não pensam como esses pensam. É um Deus que
ele separa, que ele não agrega, que ele ataca. Esse Deus é o Deus equivocado, que muitas vezes nós, eu digo nós, quando eu falo nós, eu estou dizendo eu, Ademar, praticamos durante séculos, porque a gente sabe da reencarnação. E sabendo da reencarnação, esse é o Deus que nós cultuamos por séculos e séculos, talvez milênios. E hoje nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que Deus é puro amor, que é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. E que Ele é soberanamente, olha, soberano, não existe nada acima do soberano. Soberanamente justo, soberanamente bom, soberanamente misericordioso. Esse é o Deus que hoje nós estamos tentando entrar em contato. A realidade de um Deus, de acordo com o Livro dos Espíritos, nós hoje não temos atributos ainda para entender o que é Deus. Nós não temos essa capacidade ainda de entender isso. Hoje não. Por quê? Porque nós não temos ainda as condições de entender o que é Deus. Ora, por exemplo, nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra ele está girando em torno de um Sol de quinta categoria. Ora, imagina o Sol de primeira categoria. Imagina os planetas. São bilhões, galáxias, trilhões. Ora, como é que nós podemos colocar esse Deus dentro de um quadrinho, como um senhorzinho velho, um idosinho, de barbas, com um monte de gente ao seu lado, bajulando? Não. Hoje ainda não tem como compreendermos Deus, mas nós vamos entender ainda lá para frente. O que basta é que nós tenhamos a consciência, Ele existe. Mas como nós podemos saber que Ele existe? Pelas obras se conhece o autor. E qual a maior obra de Deus? É a inteligência. Somos nós, espíritos inteligentes. E se nós somos efeitos inteligentes, todo efeito tem uma causa. E essa causa é inteligente. E se é uma causa inteligente, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas que nos criou. Porque nós não pode se dizer que nós não viemos do nada, nós viemos do acaso, nós viemos do... Não. Deus acima de tudo. Então, com essa expansão da nossa consciência, nós vamos expandindo o nosso amor. Começando a amar Deus de uma forma diferente, não com medo, mas como Jesus nos ensinou, Pai. E na oração dominical ele fala, Pai nosso, é o nosso Pai. Deus é nosso Pai. E esse Pai, ele não vai dar pedra a quem pede pão. E ele não vai dar serpente a quem pede peixe. Ora, se um pai amoroso não faz isso, Deus faria com a gente? Então, nesse caminho de expansão, a gente começa a entender e a amar Deus. Ainda não como nós deveríamos, mas estamos aprendendo. Só que ainda nós temos muitas divergências. Eu digo por mim, eu falo nós, mas é um costume, porque uma vez eu não falava nós, e o pessoal falou, mas por quê, né? Não tem que... Não. Tudo bem. Muitas divergências, adversários, nós criamos inimizades, e nós chegamos em determinados lugares, tem pessoas que a gente não bate muito, a gente olha e diz assim, olha, não bateu meu fluido com essa pessoa aí, não deu certo, não combinou, não combinaram os fluidos. Isso é uma forma de, como que aversão, não é uma forma de amor. Então nós não temos ainda a capacidade de amar o próximo integralmente, ainda. Podemos amar a Deus a nossa forma, mas ainda não amarmos alguns dos nossos próximos. Por exemplo, alguém que nos fere profundamente. Como amar? Como perdoar? É um processo, é o tempo. É só o tempo que vai fazer com que a gente, através do nosso amadurecimento, possamos chegar a amar incondicionalmente. E aqui na lição do Evangelho, ele nos traz o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam.
Ora, ora, a não ser que eu tenha um transtorno, eu só quero o bem para mim. Eu só quero as coisas que possam me fazer bem. O meu bem-estar, que é uma coisa natural. A busca do bem-estar é uma lei natural, porque isso faz com que a gente busque, cresça intelectualmente através do exercício do trabalho, em busca desse bem-estar. Agora, quando é o excesso, já passa a ser um pouco mais de não muito certo. Mas aí, fazer os outros o que eu gostaria que fizesse para mim. Se eu quero o meu bem, se eu me amo, estou aprendendo a me amar ainda. Obviamente que eu teria que fazer aos outros o que eu quero para mim. E isso nos é colocado por Jesus. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento: amar a Deus. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. É o exercício que Jesus nos pede. Amar o próximo como a nós mesmos. Mas ora, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ti mesmo. Amar ao próximo como a você. Ora, se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não respeito os meus limites, se eu não aprendo a conviver com as minhas dificuldades, procurando trabalhar para que elas sejam menos difíceis, como é que eu posso amar o próximo? E como é que eu posso amar Deus? Eu não me amo. Eu me sinto pequeno, diminuído, eu me sinto excluído. Ora, é porque eu dou valor no que as pessoas dizem de mim, ou pessoas fazem como que uma receita de bolo que todos devem seguir, e não é assim. Eu sou uma individualidade. E quando ele diz a ti mesmo, esse é o auto-amor. Nós devemos exercitar em prol de nós mesmos o auto-amor, o auto-perdão. Auto-perdão não é auto-piedade. A auto-piedade é aquele coitadinho: como eu sofro, ninguém gosta de mim, todo mundo me trata mal. Não é isso. É o auto-perdão. Eu errei. Mas por que nesse momento, eu fiz isso? Fazer uma análise daquele momento e pouco a pouco ir mudando. E fazendo isso é o quê? O autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não é o final. O final é a transformação moral que você faz através do autoconhecimento. Joana de Ângeles, ela nos diz uma coisa: não se julgar. Esse não se julgar parece que ela não fala. Não se absolver e nem se condenar. Se observar. Observar-se. Observar. Eu perco a paciência em um determinado momento. Aí eu paro, começo a refletir. Ora, por que eu agi dessa forma? Por que eu perdi a paciência? Se é uma coisa tão simples, por que aconteceu isso? Aí eu vou fazendo esse autoconhecimento para fazer a transformação moral, que num dado momento eu já não tenho mais essa explosão de ira. Aí eu passo a ter esse respeito por mim, fazendo essa autoanálise e buscando o autoaprimoramento. E aí eu vou me amando, respeitando os meus limites. Eu não sou perfeito, eu erro. Poxa vida, eu erro. Não tem problema que eu erro, mas eu vou acertar. Eu tenho lutado por isso, eu tenho buscado isso, eu tenho ido em busca lá do meu interior, para saber o porquê disso tudo, da vida.
E o Espiritismo nos mostra o que somos, de onde viemos, para onde vamos. E que a vida é uma a vida. As existências são várias, as reencarnações. Fomos criados por Deus. Estamos rumo à imortalidade, somos imortais. Essa vida única, as existências nós vamos nos aprimorando através dessas existências, em busca dessa plenitude mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. Ainda seremos Cristos. E essa transformação, através do estudo de nós mesmos, que é o autoconhecimento, vai fazer com que a gente se ame. Então eu começo a me amar e me respeitando. Eu tenho essas minhas dificuldades, tenho os meus defeitos, só que eu estou trabalhando para melhorar. E começo a me aceitar, me respeitar e a me amar. Eu me amando, eu vou amar com mais plenitude de Deus ainda, porque o conhecimento de Deus que eu vou ter é outro. E a relação que eu vou ter com Ele é outra. Aí eu posso, com o tempo, amar o próximo que me fere. E num dado momento dizer, Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. É a evolução, é o progresso. E a pergunta, como é que a gente responde? Como é que se responde? É possível amar a Deus sem amar ao próximo? No meu caso, há de amar, hoje e ainda. Eu amo a Deus, mas tem muitos próximos que eu tenho dificuldade, ou seja, ainda não amo. É possível? Possível é. Não é muito aceitável, porque é diferente. Então a gente tem que fazer esse trabalho. E aí a gente vai lutando, vai fazendo as modificações necessárias, como nós temos que fazer. Por quê? Porque a vida, ela vai nos levar a isso. Se nós recalcitrarmos no eu, se nós endurecermos vamos dizer, na invigilância, no ódio, no rancor, demora mais para que a gente chegue àquela plenitude, à felicidade real. Vai demorar um pouco mais, por quê? Porque nós estamos como que segurando o nosso próprio destino. Porque o nosso destino nós escrevemos todos os dias. Salvo engano, uma mensagenzinha do Chico Xavier, muito bonitinha, que eu tinha nos áudios dele, que chama Seu Destino, o Livro da Vida, uma coisa assim. Que a cada dia nós escrevemos a página das nossas vidas e vamos refazendo o nosso destino. Nós não podemos voltar para refazer o passado, porque nós já fizemos. Mas a todo momento nós podemos mudar o nosso futuro. Então a gente escreve os nossos destinos todos os dias. Ah, mas isso aí a gente tem as escolhas do lado de lá, tem a não. A fatalidade é uma só, que nós vamos desencarnar. Agora, as provas e as escolhas que fizemos, nós podemos ir trabalhando e as adequando de acordo com as nossas necessidades e com a nossa capacidade. Porque Deus jamais põe fardo pesado em ombros frágeis. E nesses ombros frágeis, Ele não coloca as pessoas que nós não suportaríamos estar junto com elas para vivermos. Não as coloca as dificuldades que nós não suportaríamos. Não coloca os trabalhos, as obrigações que nós temos que nós não suportaríamos. Mas às vezes a gente peca pelo excesso. O nosso limite é um, só que a gente quer ultrapassar aquele nosso limite. Não é culpa de Deus. Grosso modo, a alimentação. Quando a gente está comendo, a gente chega num determinado ponto que a gente está saciado. Não precisa assim. Só que a gente continua, passa mal. A culpa é de Deus? Não, é o excesso. E não só na alimentação, mas em todos os casos o excesso, ele é prejudicial. Pessoas, por exemplo, que trabalham sem parar, sem parar um minuto, direto, muito ativas, querem fazer tudo, fazem tudo a todo. Não. Nós temos que ter uma pausa. Por quê? Nós temos um organismo físico e esse organismo físico tem limite. E o limite é o cansaço. Começou a cansar, para. Porque se continuar, fica doente. Então são os excessos.
Aí a gente aprende a se amar e a respeitar os nossos limites para que a gente possa amar integralmente a Deus e o nosso próximo. Nós estamos numa relação triangular, eu acho que numa das palestrinhas aqui eu já falei. Numa relação triangular. É um triângulo. Aqui no vértice inferior do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, estou eu. No vértice inferior do meu lado direito está o meu próximo. No vértice superior está Deus. Saio daqui, amar a Deus, eu, sobre todas as coisas. O próximo também, amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui embaixo, eu e o próximo. Amar o próximo como a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, e o próximo nas mesmas condições tem que ser feita. Nós vamos chegar a isso. Amar todos os próximos, sem qualquer tipo de exclusão, sem qualquer tipo de intolerância. Como? Eu estava lendo uma reportagem que uma empresa e seus colaboradores foram condenados a pagar dano moral por uma colega de trabalho, que era uma boa vendedora e ela se sobressaía nas vendas, muito boa mesmo. Só que as colegas, sabendo que ela era um bandista, falavam que ela ficava fazendo macumba para conseguir trazer os fregueses, por isso que ela tinha muitos fregueses. Ora, isso não é intolerância? Pessoas que são excluídas em relação das suas crenças, das suas religiões, isso está ficando perigoso, porque a intolerância, ela parece que aumentou. Então a gente tem que ter muito cuidado e não pode tolerar a intolerância. É a intolerância religiosa, é a intolerância social, é qualquer tipo de exclusão que possamos fazer, qualquer tipo de sofrimento que possamos causar ao nosso próximo através dos nossos atos equivocados. Aí depois vem a colheita, semeadura livre, colheita obrigatória. Então, amar o próximo como a si mesmo é um exercício, é um processo. Amar a Deus sem amar ao próximo, no meu caso hoje ainda, nas minhas condições, eu não tenho nem como responder. Já respondi que da minha forma eu amo a Deus, mas tem muito próximo que eu ainda tenho muita dificuldade, né? E é muita coisa. Esse capítulo é muito bonito, poderia ser lido integralmente por vocês, porque nas instruções dos Espíritos nós temos a lei do amor, que é de onde eu tirei aquele item 8, nós temos o egoísmo, nós temos a fé e a caridade para com os criminosos, e deve-se expor a vida por um malfeitor. Essas aí são coisas muito complicadas que a gente tem que refletir a respeito disso, né? Então, a importância, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Começando esse exercício, nós pouco a pouco vamos chegando naquele ponto em que realmente amaremos integralmente. Essa é a explanação do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos de ambos os lados da vida. Muito obrigado.